Queria que você abrisse a tua palavra, por favor, em João 10:10. Glória a Deus. Que bom que você tirou esta manhã para estar na presença de Deus. Eu sei que tem muita gente com familiares, viajando, enfim, na vida, o grupo que está com você. Amém? E nós precisamos honrar isso, honrar aqueles que nos honram, que estão junto com a gente, que somam. E eu digo isso porque Jesus também andava com seus discípulos, Jesus andava sempre com alguém, sempre ele estava ensinando alguém, sempre ele estava investindo na vida de alguém. Então isso é muito precioso. E que louvor maravilhoso nesta manhã, não é? Já estou muito abençoada com este louvor desta manhã, e que você abra mais ainda o teu coração para você receber desta palavra, amém? Queridos, quando eu pensava nesse dia, e esse dia certamente que você sabe que é o dia da morte de Jesus, né? É o dia crucial para nós, onde o Senhor selou de fato todas as promessas sobre a nossa vida, está na cruz do Calvário, e você sabe disso. Mas o Senhor falava ao meu coração sobre abundância. Esse tema ressoou sobre o meu coração a semana toda, e foi muito confirmado ontem por algo que nós tivemos aqui da igreja local ontem à noite. Então isso foi muito confirmado ontem à noite no nosso coração a respeito disso. E quando nós lemos na palavra que você conhece tão bem, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, e você sabe disso. Você sabe o plano do inimigo para com as nossas vidas, e que certamente, se ele puder tocar na nossa vida, nos matar, nos roubar e nos destruir, ele vai fazer. Mas não é sobre esta parte que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre a parte B desse versículo, aonde Jesus afirma a posição do inimigo, e logo nós temos uma escolha a partir disso, não é? Mas ele está dizendo assim, mas eu vim. Ele está dizendo da parte que ele fez, eu vim para que tenham vida, e essa vida seja abundante. Eu tenho pregado, queridos, sobre isso, sobre esta vida abundante, tanto na igreja local, quanto aos pastores na região. Eu tenho pregado sobre esta vida abundante, sobre esta vida que requer da nossa vida desafios, requer da nossa vida renúncia, requer da nossa vida que a gente realmente se lance na fé, se lance realmente em crer que o Senhor, Ele é suficiente para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Quando Jesus, Ele diz isso, eu vim para que tenham vida. Esse primeiro momento, Jesus está falando especialmente da vida eterna, da salvação. Mas Ele está dizendo assim, mas que tenham uma vida com abundância, que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está falando? Está dizendo assim, além da salvação, eu tenho para você um pacote. Eu tenho para você as bênçãos que você pode usufruir em todo o tempo da sua vida. Aleluia. Eu tenho para você um cuidado especial. Eu tenho para você a solução de todas as coisas da sua vida, em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer adversidade, em qualquer situação da tua vida, você pode acreditar que você terá vida abundante. Você crê nisso? Você recebe isso para a sua vida? E a palavra abundância, ela significa receber grande quantidade de algo. Então Deus tem grande quantidade para entregar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Receber uma grande quantidade de provisão sobre você, amém? Que não vai faltar nada na sua vida, porque quem tem Jesus tem tudo, amém? Quem entende o plano que o Senhor realizou, quem entende a sua obra no Calvário, quem entende o projeto de Deus para a sua vida, você não vai ter falta de nada.
Em toda a sua vida haverá a providência de Deus. Abundância está ligado também à riqueza, queridos. Então Deus também tem riqueza para te entregar, tem fartura para entregar para a tua vida. Amém? Jesus sempre mostrou isso no seu ministério, dando oportunidade para as pessoas, levantando as pessoas das suas realidades, das suas questões que elas estavam vivendo. Então Jesus levantava, dava uma palavra para elas, motivava-as na fé e trazia para essas pessoas uma outra expectativa, uma outra perspectiva de vida. Então, quando Jesus nos salvou, Ele entregou-nos uma grande quantidade de vida. Olha, traz isso para o teu coração. Quando Jesus, Ele nos salvou. Amém? Quantos salvos tem aqui nesta manhã? Diga amém. Entregou-nos uma grande quantidade de vida. E para vivermos esta vida em abundância, também nos deu uma grande quantidade de provisão para que ela tenha qualidade. Então veja, Deus te dá vida abundante, mas Ele também te dá toda a provisão. Ele te dá tudo o que você precisa, amém? Para que esta vida abundante, ela seja uma vida de qualidade. Amém? Em nome de Jesus, entenderam? E eu quero ler com você. Não precisa abrir, só me ouça. Marcos 6, 34, 44 está dizendo: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimentos para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo. Responderam: quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, somando aqui provavelmente umas 20.000 pessoas nessa multidão alimentada por Jesus. Queridos, esse texto, ele nos traz aqui muitas reflexões. A primeira delas é que Jesus, ele olha para a grande multidão e ele tem compaixão dela. Compaixão significa você colocar o seu coração na dor da outra pessoa. É isso que significa compaixão. E Jesus, então, ele olha para essa multidão e ele tem compaixão delas. E ele diz por que ele tem compaixão dessa multidão. Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, ovelhas que estavam destinadas à morte. Ovelhas que caminhavam sem destino, que não tinham a direção de Deus, que não tinham a revelação de Deus. Então o final delas era a morte. E Jesus, ele se compadecia disso, de ver a perdição das pessoas. Da mesma maneira hoje, queridos, aqui nessa igreja, na sua igreja local, é da mesma maneira. Todos os dias nós recebemos pessoas, e nós somos aqueles que levamos a palavra de Deus, e a compaixão, ela tem que estar nos nossos olhos, para que nós olhemos para as pessoas também, e nós olhemos para as suas misérias,
Amém? E nós também coloquemos o nosso coração na dor da outra pessoa, para que nós possamos levar o mesmo sentimento de Jesus à vida das pessoas. Veja, Jesus, ele poderia naquele momento, diante das informações e até mesmo da orientação dos discípulos que estavam junto com ele, Jesus poderia ter concordado. Ele poderia ter dito assim: então mande, despeça a multidão que está tarde mesmo. Despeça cada um para que eles cheguem em segurança nas suas casas. Mas não foi isso que Jesus fez. Amém? Por quê? Porque muito mais do que simplesmente o Senhor nos dá a palavra, Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com a sua necessidade. Ele se preocupa com o seu sentimento, com o seu bem-estar, com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus projetos. Tudo isso, queridos, está na mente do nosso Deus. Então, o texto diz assim, que Jesus, ele pergunta para eles, né? Eles falam aqui da multidão, do dinheiro, que eles não podem comprar comida para todos eles. E aí Jesus, ele pergunta assim: quantos pães vocês têm? E ele diz assim: vão verificar. Vão ver o que nós temos para realizar um milagre. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: tragam alguma coisa para que eu possa realizar um milagre. É assim que Deus faz na minha e na tua vida, queridos. Diante da adversidade, diante da circunstância difícil, Deus sempre vai exigir algo de nós. O que é que você tem para que eu possa realizar um milagre na tua vida? E aí eles chegam e eles dizem assim a Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixes. Eu imagino aqueles discípulos voltando com a resposta para Jesus e um comentando com o outro: vamos ter que despedir as multidões mesmo. Porque olha, só 5 pães e 2 peixes, são 20.000 pessoas. Então, é humanamente impossível de alimentar essa multidão. Nós vamos levar a notícia para o mestre, talvez cabisbaixos, talvez um pouco decepcionados com eles mesmos, porque não tiveram algo mais para dizer ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que o algo mais da nossa vida, Jesus não precisa. Ele precisa aquilo que você entrega nas mãos dele, para ele realizar o milagre em nome de Jesus. Amém? E aí, Jesus, ele ordena que fizesse a multidão se sentar em grupos na grama verde. Queridos, a palavra de Deus, ela é revelada. E o Senhor começa a ministrar no meu coração da seguinte forma: aquela multidão em pé, com fome, entardecendo, havia muita murmuração, havia muita contenda, havia muito falatório ali no meio do povo. E aí eu imagino que quando Jesus, ele dá essa orientação para eles fazerem, eles se assentar na grama, era para tirar aquele sentimento do coração deles de murmuração, porque quando a gente senta, a gente relaxa, não é? A gente relaxa. E quando eles se sentaram, eles já estavam esperando alguma coisa. Não vão nos mandar sentar para ficar do mesmo jeito, mas haverá alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então existem momentos na nossa vida que o Senhor também, Ele tira, queridos, Ele tira aquilo que está acontecendo no nosso coração, o tumulto do nosso coração. E o Senhor diz para nós assim: olha, é momento de você se aquietar, é momento de você sentar, é momento de você receber um milagre, receber a bênção de Deus sobre a tua vida. E aí Jesus diz assim: olha, então, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus mandou ordená-los em grupos de 50 e em grupos de 100. Era comum do exército daquela época, o comando de 100, o comando de 50 era muito comum. E isso traz para nós o que, queridos? Organização. Quando aqueles grupos foram formados, Jesus tinha uma ideia clara de quantos pedaços ele precisava para cada grupo, para ser multiplicado.
Então isso simboliza para nós organização, amém? A organização que nós precisamos, para que nós atendamos as demandas, aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Quando a gente não tem ciência do que está acontecendo, a gente não sabe o montante, a gente não sabe descrever aquilo que está nas nossas mãos, fica difícil, queridos, para nós administrarmos. Mas quando nós organizamos, assim como Jesus orientou, então ele teve uma visão clara. Ele olhou a multidão assentada sobre aquela grama, em grupos de 50, em grupos de 100. Então, ele começou a multiplicação, na verdade, a divisão agora, dos pães e dos peixes para aquela multidão. Queridos, o que Jesus fez? Ele abençoou, diz a palavra de Deus aqui, olha. Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque a nossa bênção, nosso milagre, ele vem do céu para a nossa vida. Amém? Nós acreditamos, nós temos fé, mas o nosso milagre, ele é sempre gerado no céu. E nós reportamos este milagre para a terra. Nós trazemos para a terra. Assim como Jesus, ele faz neste momento, queridos, ele olha para o céu e ele abençoa. Olha o que o texto diz. Então, uma medida que ia partindo os pães, ele entregava aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Quem fez, queridos, quem que fez a partilha dos pães? Foi Jesus. Foi ele que fez a partilha. Ele ia partilhando, eu acredito que olhando a multidão sentada, olhando os grupos que havia, amém? Ele é sobre toda a ciência, sobre toda a matemática. O olho de raio-x dele, na hora que ele visualizou, ele já teve no seu coração o que ele precisava fazer. E ele vai então tirando, eu acredito que pequenas porções, muito pequenininhas, porque eram 5 pães e 2 peixinhos. E eu acredito que ele vai tirando aquelas porções muito pequenininhas. E ele vai entregando na mão dos seus discípulos. Qual seria, talvez, o sentimento dos seus discípulos? Ao pegarem aquele pedacinho de pão e de peixe nas suas mãos. Mas eles eram portador do milagre, queridos. É assim que Jesus faz. Às vezes nós esperamos que o Senhor, ele vai realizar coisas grandes na nossa vida. Mas ele entrega pequenas porções, porque ele quer multiplicar através de você. E você entende? Ele quer multiplicar através da sua vida. Mas a minha fé, eu entendo que na medida que os discípulos iam caminhando, queridos, e eles iam até aqueles grupos entregar ali aquela porção de pão, eu acredito que o milagre já estava acontecendo, o milagre já estava fluindo, amados, e eles entregam então essa pequena porção, e diz o texto que todos comeram à vontade, porque não vai faltar nada sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Cristo que multiplica está neste lugar. O Cristo que abençoa está neste lugar. Talvez você diga assim, não vai dar. Vai dar. Em nome de Jesus. Talvez você diga, está difícil. Mas hoje o Senhor descomplica a tua vida. Hoje o Senhor te dá uma nova visão e você vai receber uma unção. Você vai receber um ato profético deste lugar. Eu acredito em ato profético, que ele tem o poder de virar chaves espirituais na nossa vida. O que Jesus fez aqui, amados? Um ato profético. A comida não dava, mas ele fez um ato profético. E à medida que a fé daquele povo, o povo começou a acreditar, aquela multidão foi contagiada com aquele milagre. E então todos receberam, queridos, porque todos foram contagiados.
Então você precisa acreditar nesta palavra, naquilo que está saindo deste altar, no ato profético desta manhã, levar para a sua igreja, levar para a sua família. Aqueles que não estão aqui receberão de você em nome de Jesus. Diz o texto: todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. É porque vai sobrar em nome de Jesus. Eu profetizo que vai sobrar sobre a tua vida, vai sobrar na tua igreja, vai sobrar sobre a tua casa em nome de Jesus. Queridos, o texto não diz, mas o que eles fizeram com as sobras? O que eles fizeram com os 12 cestos? Alguém foi abençoado. Alguém recebeu desses pães e desses peixes. Sabe, aquilo que Deus quer realizar na nossa vida é tão grande, é tão maravilhoso. Olha, há um tempo atrás, eu vou até usar um testemunho que acabaram de me contar aqui. Eu não vou falar o nome dela, que depois ela conta o testemunho dela. Há um tempo atrás, uma irmã querida aqui da nossa igreja, Deus a despertou para um negócio próprio. Ela começou muito pequenininha, até tímida, muito pequenininha, criou a sua marca, começou a criar forma. Ela acabou de me dizer ali: pastora, estamos alugando um galpão. Estamos alugando um galpão, porque Deus está nos ampliando. Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida. Queridos, era só um pedacinho de pão e de peixe que ela tinha. Essa irmã chegou muitas vezes para mim, ela disse para mim assim: pastor, eu queria tanto dizimar. É o meu sonho devolver o meu dízimo na igreja. Mas eu vou conseguir, pastora. Olha, eu estou investindo agora. Eu só tenho esse pedacinho de pão, eu só tenho esse pedacinho de peixe, eu estou investindo agora. Mas vai chegar o dia. Eu acho que o mês passado, ela toda feliz, ela mandou lá o comprovante dela para mim. Ela disse: pastor, o meu primeiro dízimo da minha empresa, pastora, olha aqui. E ela devolveu o seu dízimo ao Senhor. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção pura que está dentro do nosso coração. Deus conhece. Aí Deus começa a abençoar, Deus começa a ampliar os horizontes, Deus começa a dar mais, Deus começa a confiar nas mãos de pessoas que são fiéis ao Senhor. Amém? Leve isso para a sua vida. E eu disse para ela assim: olha, você sabe que ser empresário é um ministério? É um ministério. Por quê? Porque você dá oportunidade para as pessoas, você emprega pessoas, você cuida de famílias ali. E mais do que isso, todo empresário cristão tem que ter dentro do seu negócio um lugar para falar de Jesus, né? Porque esse é a principal coisa de tudo, que é nós falarmos a respeito de Jesus, queridos. Mas olha, eu estou falando esse exemplo para você porque eu conheço a realidade. Era só um pedacinho de pão, era só um pedacinho de peixe. E agora o Senhor está realizando grandes coisas. Em nome de Jesus, queridos, que você receba de Deus para a tua vida, receba para a tua empresa, receba para a tua vida pessoal, para os teus sonhos, em nome de Jesus. Que você aplique esses princípios do céu para você. Amém? E eu profetizo que haverá um tempo na tua vida que você também vai ver os cestos cheios. Você vai olhar do lado, você vai olhar do outro, e você vai dizer assim: o Senhor já me deu tanto, que agora eu posso colocar em cestos, eu posso abençoar a vida de alguém, através de tudo o que o Senhor tem feito. O pão simboliza Jesus. O milagre foi com pães e com os peixes. O pão, ele simboliza Jesus, o pão da vida. Aleluia.
que mata a nossa fome, que sacia a nossa fome, é Jesus, queridos. É o Senhor sobre a nossa vida. Hoje você vai receber aqui um pão que nós vamos orar e vamos consagrar. Amém? E eu quero orientar você, não vai comer tudo o seu pão. Você vai comer só a metadinha do seu pão aqui, ou um pedaço dele. Mas você vai levar para abençoar a vida de alguém. Amém? Você vai levar para a tua família que não está aqui. Tá bom? E você vai tirar um pedacinho desse pão e colocar lá na sua lata de comida. Lá. Porque o Senhor vai multiplicar a sua despensa. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Amém? E o peixe, queridos, tem um triplo significado. Simbolizando almas. Primeiro, o simbolismo é as almas. Jesus olhava as multidões, ele amava as multidões. Vocês sabem que as multidões não estavam com Jesus de fato. Elas queriam aquilo que Jesus poderia dar a elas, né? Foi a multidão que lá na sentença de Jesus disseram às autoridades: crucifica ele, pode crucificar. Foi a multidão. Não só a multidão, também os sacerdotes, também as autoridades romanas, sim, mas a multidão em peso, pediram para crucificar Jesus, mas Jesus amava a multidão, amava as pessoas. Então o primeiro significado aqui é as almas, queridos, e o Senhor está nos dando aqui, olha, você vai receber aqui muitas orações, e o Senhor está nos dando, porque o que Ele espera de você são almas. O que Ele espera da tua vida é que você ganhe almas para Jesus, é que você gere para o reino de Deus, amém? Ele estava investindo, ensinando os discípulos, como os discípulos iam precisar desses ensinamentos, quando Jesus não estivesse mais fisicamente junto com eles, quando eles ministrassem alguém na sua necessidade, e eles iam dizer para eles assim: olha, eu estava no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, eu vi o que Jesus fez, eu vi a multiplicação, Ele alimentou 20.000 pessoas, Ele não pode cuidar de você? Ele não pode cuidar da sua casa? Entende, amados? Então as almas é o que nós precisamos ganhar para o Senhor. O segundo significado, os primeiros cristãos, eles eram identificados com o peixinho. Até hoje nós usamos nos nossos carros, não é? Peixinho assim, tem um formato assim. Até hoje nós usamos nos nossos carros. Ele tem um simbolismo do cristianismo, porque nós somos identificados com Ele, amados. Esse Jesus que realiza milagre, diz para você: realize milagres. Ele diz para você: realize milagres, multiplique também, faça acontecer em nome de Jesus, amém? E o terceiro simbolismo aqui, significado, os antigos usavam a palavra grega, peixe, num acróstico. Um acróstico, ele é um poema, uma espécie de um poema, onde se usa as iniciais da palavra, no caso aqui o grego, e eles formavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Olha que lindo, queridos. Então, quando aquela multidão, veja, comeu os pães e os peixes, eles estavam comendo o quê? Eles estavam comendo do próprio Jesus. Porque Jesus é o pão e Jesus é o peixe. Glória a Deus. Eles estavam comendo do próprio Jesus. E quando nós recebemos do Senhor, amados, a nossa vida não é mais a mesma. A tua vida não pode ser mais a mesma. Quando você recebe de Jesus de fato na tua vida, quando você vive para Ele, quando você vive as bênçãos da cruz sobre a tua vida, amém? Quando você entende de fato aquilo que o Senhor Jesus fez por você, amém, amados? Jesus tem um alimento completo para nossas vidas, sim ou não? A cruz nos proporciona a abundância de Jesus. Diga comigo: a cruz nos proporciona a abundância de Jesus. Amém? E hoje nós estamos aqui na bênção do Calvário, não é?
Muitas regiões hoje realizando, nosso presidente lá em Piracicaba, realizando a bênção do Calvário, abençoando o povo. Porque o nosso povo precisa ser abençoado, queridos. Famílias precisam ser abençoadas. Vocês observem que num feriado, as pessoas, e o mundo está tão confuso, não é? O mundo está tão virado de ponta cabeça, que dá a impressão, num feriado, enfim, quando a gente sai por aí, a gente vê a realidade das pessoas, a gente vê as pessoas muito sem Deus, as pessoas muito distanciadas, né? Quando eu digo isso, uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando a gente falava assim de um crente e de uma pessoa não crente, não tinha muita disparidade, porque o pecado, ele não era tão severo, ele não era tão escancarado, o pecado. Eu me lembro que na minha época, assim, de mocinha, e os mais, aqui os cinquentões que nem eu vão poder me falar isso, quando a gente olhava para um menino que a gente achava bonitinho, Deus me livre pegar na mão, e alguém olhar para a gente e falar assim, essa menina não é digna de andar com a minha filha. Então a gente morria de medo disso, né, da gente ser mal falada, e tal, e hoje, né, quanto mais as pessoas são envolvidas no pecado, mais legal é para a sociedade, né, mais assim para cima a pessoa é. Então, o mundo ele está dessa forma, o mundo está desse jeito, queridos, e hoje é um feriado, o que as pessoas deveriam, o mundo, né, já que nós estamos falando de um feriado, aonde o mundo também conhece esse feriado. As pessoas sabem que dia que é hoje, né? Então, o que era para as pessoas fazerem hoje? Era para elas pensarem, né, no sacrifício do Senhor. Era para elas fazerem um momento de reflexão com as suas famílias, pensarem realmente nas suas vidas, mas não fazem. A maioria das pessoas tem o coração para curtir, não que seja problema viajar, viu, irmãos? Sair com a família, nada disso, tudo isso é muito bênção, mas a gente vê as pessoas distanciadas, o coração distanciado de Deus. Que oportunidade nós temos hoje, não é? Então a bênção do Calvário, a cruz do Calvário, ela nos dá a salvação, e eu estou falando aqui com vocês de abundância, principalmente a abundância que a nossa igreja prega, porque nós pregamos que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve Ele voltará. Se você tiver esses 4 pontos na sua vida, você vai estar completamente abençoado na tua vida. Amém? Então a bênção do Calvário nos dá a salvação. Diz Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra, amados. Esse versículo, de pensar naquilo que Jesus veio fazer de fato. Vocês sabem que as autoridades da época esperavam o Messias, as autoridades não, os judeus da época, esperavam o Messias que fosse libertá-los da sua própria escravidão humana. Libertá-los de quem? Dos romanos, dos gregos, da influência dos gregos, do domínio romano sobre eles, dar independência para eles enquanto povo, enquanto Estado. Mas eles não esperavam um Jesus que iria levá-los para o céu. Esse Jesus eles não estavam esperando. E quando Jesus ele vem, né, realizar a sua missão, e ele vem contrariando todo o desígnio que o homem esperava, não é? Então Jesus ele vai realizar a sua obra. Esse texto aqui ele está falando de Zaqueu. E aí no final do texto está escrito que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, essa aqui é a razão da nossa vida com Deus. A nossa salvação ela precisa ser algo que você precisa todos os dias ter a certeza dela. Todos os dias você precisa perguntar para você mesmo: a minha salvação está em dia? Eu estou ok com o Senhor? Está tudo certo comigo? Não é? Porque essa é a principal bênção que vai desencadear todas as outras bênçãos sobre nós, amados.
a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A bênção do Calvário nos dá o Espírito Santo. Olha que texto maravilhoso de Atos, capítulo 1, versículo 5 e também versículo 8. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Não muito depois desses dias. Glória a Deus. Oh, amados, que você almeja o Espírito Santo. Olha, João, o texto aqui dizendo a respeito de João. João é aquele que é o precursor de Jesus, veio preparar o caminho do Mestre. João, na sua humildade, ele estava lá batizando, preparando as pessoas, mas ele dizia: vem alguém depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália, eu não sou digno disso. Aleluia! Glória a Deus. E ele diz assim: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia. Mas a boa notícia, queridos, a excelente notícia é que Ele já reina sobre a nossa vida. Ele está disponível para você. Aleluia. Oh, amados, como é maravilhoso uma vida com Jesus, uma vida com o Espírito Santo. Como é bom nós termos essa vida ligada a Ele. Sabe por quê, queridos? Quando nós temos essa vida ligada ao Senhor, nós não vamos olhar para os lados, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos, queridos, porque a força do Espírito Santo dentro de nós nos encoraja, nos faz vencer a cada dia, nos impulsiona, nos faz acreditar. Aleluia, nos motiva a vencermos todas as coisas. Ele nos capacita. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Atos 2 diz que eles estavam reunidos naquele lugar 50 dias, aprendendo a ser igreja, porque eles estavam 50 dias juntos, convivendo junto, comendo junto, aprendendo a se perdoar, queridos, vendo o defeito um do outro. É por isso que eles estavam juntos, aprendendo a ser igreja. E aí diz a Bíblia que de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa, encheu todo aquele lugar. O batismo com o Espírito Santo veio naquele momento, e eles começaram a falar nas línguas locais, que aqueles povos entendiam. Não era na língua dos anjos neste momento, era nas línguas locais, porque havia festa em Jerusalém. Havia estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades, que falavam outras línguas, mas quando aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, eles começam a falar, eles falam na língua que aqueles povos entendiam a mensagem do Senhor. Aleluia. Oh, queridos, e o Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. O Espírito de Deus quer encher a tua vida, transbordar a tua vida. Isso é uma vida abundante, queridos. Isso é uma vida abundante. É uma vida que sobeja. É uma vida de fé. É uma vida de esperança. Oh, amados, como é bom nós termos a revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Senhor me deu algo nesses dias por situações que eu estava passando muito difícil, relacionado ao meu pessoal. E o Senhor me deu algo assim, o Senhor começou a me fazer meditar
em algumas coisas da palavra. E ele me dizia assim: você está vendo isso? Você está vendo aquilo? Você está vendo como que era os homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Eu não vou falar para vocês ainda o que é, que o Senhor me deu, porque está ganhando forma ainda. Mas o Senhor trazia a luz, a clareza de tudo na minha mente, para que eu pudesse entender o que Deus estava fazendo comigo. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer na tua vida, querido. Porque Ele vai te dar direção. Não tem nada mais prazeroso do que você dormir e acordar com Ele. Não tem nada mais prazeroso do que você acordar na madrugada e você falar com Ele. Não tem nada mais prazeroso do que aquele momento em que você está com medo, mas você fala assim: Senhor, Espírito Santo, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, pega na minha mão, fica aqui comigo. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo que quer fazer morada na tua vida, que quer mudar a tua história. Sabe? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é singelo, sublime. Ele é respeitador. Ao mesmo tempo, Ele é um leão furioso dentro de nós. Ao mesmo tempo, Ele tira você da onde você está, que você não acredita. E Ele coloca você para vencer. Ele coloca você na posição que o Senhor designou para a tua vida. É assim que Ele faz. Você sai de uma pessoa covarde para uma pessoa guerreira, vitoriosa, porque agora o leão está dentro de você, o leão habita dentro de você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí você não tem mais medo, aí você não tem mais dúvida, aí não tem mais confusão, aí não tem mais derrota. Aí não tem mais voltar para trás, não tem mais nada disso, porque agora você está empoderado com o Espírito Santo, você está empoderado com o Espírito Santo, essa é a palavra, queridos, você está empoderado com o Espírito Santo, amém? Alguém olha para você talvez e diga assim: mas é tão fraquinha, mas é tão singela, mas é tão sem graça. Mas quando você abre a tua boca, mas quando você ora, mas quando você acredita, queridos, você vê a força do Espírito Santo agindo na tua vida. A bênção do Calvário nos dá cura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou todas as nossas doenças. Você entendeu isso? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está sobre ele. Amém? A Bíblia diz, eu acho que 10, 38, 28, se eu não me engano, que Jesus percorria de cidade em cidade, curando todas as pessoas, expulsando os demônios e livrando as pessoas do mal. Jesus fazia isso, queridos, para pessoas que iriam traí-lo depois. Mas Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nunca se esqueça disso. Nunca permita que a enfermidade, ela domine a tua vida. É uma promessa de Deus. E Ele levou as nossas doenças. Já está na cruz do Calvário as nossas doenças. Já está cravado na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Amém? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga, pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. E meu último ponto aqui para a gente orar. A bênção do Calvário nos garante a volta de Jesus. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura. E em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Oh, queridos, esteja preparado. Esteja pronto com as suas vestes limpas. Com as suas vestes, oh amados, com as suas vestes limpas. Esteja adornado, perfumado, pronto. Como se o Senhor voltasse agora para te buscar, para buscar a sua igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor, o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que estava lá, multiplicando os pães e os peixes. O mesmo Senhor que Isaías diz que Ele é a nossa saúde, que Ele é a nossa cura. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário. O mesmo Jesus que enviou o Espírito Santo para mim e para você. Ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia! Ele voltará. Isso não é história de conto de fadas. Para muitos da igreja, não levam a sério isso. E parece que isso não é uma verdade. Porque se todos acreditassem nisso de fato, queridos, todos andavam retamente com o Senhor, porque Ele pode vir a qualquer momento, não é? Ele pode voltar a qualquer momento. E Ele vai voltar. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Será num piscar de olhos. A igreja invisível será tirada da igreja visível. O julgamento começa pela casa de Deus, não é pelo mundo, é pela casa de Deus. E o Senhor então arrebata a sua igreja, num piscar de olhos. E nós encontraremos com Ele nas nuvens, diz esse texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, 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 nada dessa vida. Nós estaremos na eternidade, eternamente com o Senhor Jesus. Você já parou para pensar? Eu quero finalizar aqui. Mas você já parou para pensar no teu particular, o dia que você vai olhá-lo face a face? Isso me encanta, Cláudia Teles, com tu. Isso me encanta. Eu sempre penso nisso. O dia que eu olhar para Ele, o dia que tudo terá valido a pena, o dia que toda a renúncia. Eu sirvo a Deus há 30 anos, sem sair da presença dEle. Eu dei ao Senhor, nesses 30 anos, todos os dias da minha vida, eu dei para Ele. Eu penso no dia, queridos, que eu vou olhar para Ele, tudo terá valido a pena. Tudo terá valido a pena. Quando a gente olhar para Ele, face a face. Eu só quero encostar no ombro dEle, no peito dEle, como João fazia. Eu só quero encostar. Será um grande dia da nossa vida.
será um grande dia da vida de todos nós, queridos. Que você receba tudo que Deus tem para você hoje. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei. Eu não sei se de fato você está nesse auge, nessa certeza de vida eterna, essa certeza toda que eu estou falando aqui para você. Eu não sei, mas eu sei que hoje você pode sair daqui com essa certeza. Você pode sair daqui hoje curado. Você pode sair daqui hoje, amados, uma nova vida, para você viver as abundâncias do Senhor sobre você. Eu quero fazer uma última pergunta para você refletir. Eu tenho uma tese. Para mim, a eternidade começa aqui. A eternidade começa aqui. Eu já estou vivendo a minha eternidade com um pezinho lá na eternidade celestial. Já estou vivendo. Amém? Agora, Jesus, ele promete tantas coisas para nós. E hoje nós estamos falando de uma vida abundante. Você crê que no céu é tudo perfeito e completo? Como nós queremos viver lá no céu, nesse perfeito e completo, se nós não entendemos a abundância aqui? Se nós não entendemos o conceito de uma vida abundante aqui, você precisa começar a praticar a vida abundante aqui, porque a sequência dela é no céu.